Olá, como parte dessa atividade do PET, esse livro eu indico, hoje eu trago para vocês o convite para a leitura do livro do Luc Ferry, chamado A Nova Ordem Ecológica. Não é? O Luc Ferry é um filósofo francês que tem uma elaboração muito profícua sobre temas contemporâneos, né? Contemporâneos. E esse livro, A Nova Ordem Ecológica, ele traz um debate muito contundente, muito crítico sobre a maneira como a ecologia tem sido pensada. Não é? Então, o livro tem uma belíssima introdução, onde ele põe em análise a construção do entendimento que a gente tem de humanismo. Qual é o fundamento do nosso humanismo? Não é? É um fundamento do humanismo que vai excluir toda e qualquer forma de vida que não a do ser humano. Então, a partir da crítica desse humanismo excludente, desse humanismo antropocêntrico, se começa a perceber que outras formas de vida importam, porque essas outras formas de vida são vitais para a nossa existência, para a existência do ser humano. Né? Aí quando isso começa a aparecer no horizonte, quando as outras formas de vida, além da humana, elas aparecem no horizonte, aí começa a preocupação com a ecologia. Né? E o livro, então, ele vai, depois dessa apresentação onde coloca o ser humano, coloca o humanismo em debate, né? Aí se apresenta o livro em duas grandes partes, né? Que é a primeira parte, o animal ou a confusão de gêneros, que é onde ele vai, a partir de de 3 capítulos, vai começar a discutir como é que a preocupação com outras formas de vida, como é que elas se apresentam ao longo do pensamento humanista, né? E como é que elas criam base para adentrar na ecologia, né? Na ecologia. E como é que o humanismo, se de um lado tem o humanismo que vai, de certa maneira, antropologizar ou colocar o ser humano como centro da reflexão, por outro, tem várias vertentes, melhor dizendo, que vão colocar a preocupação com as outras formas de vida como também importantes para a reflexão do humanismo, né? Né? E são essas outras formas de vida, a preocupação com essas outras formas de vida, que vai fazer emergir o que se chama de uma ecologia profunda, que vai reivindicar, por exemplo, direitos para as árvores, né? Direitos para as outras formas animais. Né? E todo o debate vai ser como implementar, por exemplo, direito às árvores, direito aos outros animais, como imprimir aos outros seres vivos um direito, digamos assim, de representatividade, um direito, digamos assim, civil. Né? Como fazer com que os bosques sejam escutados, como fazer com que as baleias sejam escutadas, como fazer com que as outras formas de vida tenham seu direito garantido. Né? Esse é o debate que vai estar na ordem do dia, né? Na ordem do dia, no caso, que ele vai colocar no livro aqui. Né? E aí, por conta dessa preocupação com os direitos
os direitos dos outros seres vivos, aí ele vai elucidar várias vertentes do que ele chama da ecologia, né? Da ecologia profunda, né? Vai mostrar como é que a preocupação com o pensamento ecológico não é algo inerente à esquerda. Vai mostrar muito que a preocupação com o pensamento ecológico está na base do nazismo, por exemplo, do nazismo, né? Que tem um programa ecológico profundamente radical, né? Também vai estar a preocupação ecológica com os partidos de esquerda, mas ele quer dizer o seguinte, que a preocupação ecológica ela não é sinônimo de esquerda ou de direita, ela é um discurso agregador, né? E o mais interessante é que o Luke Ferry, no livro, ele vai mostrar para a gente, ele vai mostrar para a gente como se faz o exercício da crítica, né? Porque, por exemplo, quando ele fala da ecologia, quando ele começa a falar da ecologia profunda, quando ele começa a falar dos defensores da ecologia profunda, o leitor, por alguns momentos, pensa que ele é até um defensor da ecologia profunda. Aí quando ele avança na crítica da ecologia, da ecologia profunda, aí que a gente começa a entender a natureza da crítica do Luke Ferry. Quer dizer, ele faz o caminho do meio. Ele não é nem a ecologia que prega o meio ambiente, ou seja, que o único ser que importa é o ser humano, nem a ecologia radical que vai dizer que todas as formas de vida importam, né? Ele vai pelo caminho do meio. Ele procura fazer o caminho do meio. Quer dizer, ele procura passar além dos extremismos que dessas vertentes se colocam, né? É um livro profundamente atual, é um livro profundamente inovador, no sentido de que ele traz para o debate, o debate, a relação entre pensamento ecológico e humanismo. Aí pega a ideia do humanismo para fazer a crítica do pensamento ecológico, né? E vai depois observando como é que o pensamento ecológico se apresenta nos partidos, como é que ele se apresenta nos movimentos, como é que ele se apresenta na sociedade, né? Então é uma leitura que ela transcende o limite disciplinar. Então o geógrafo deveria ler, o antropólogo deveria ler, o sociólogo deveria ler, né? Os colegas da biologia mesmo, da ecologia, deveriam ler, tá? Então, essa é a nossa dica, né? Espero que vocês tenham acesso ao livro, né? E espero que façam boa leitura e procurem enxergar nele um convite a exercer a crítica, né? E exercer a crítica, sobretudo, enquanto autonomia do pensamento. Porque uma coisa muito bonita que o livro deixa para a gente é a autonomia do pensamento. É a autonomia do pensamento e reconhecer, valorizar a contribuição do pensamento, né? Independente de onde essa contribuição esteja, né? Então, quando ele se refere, por exemplo, à ecologia tal como enunciada pelo partido nazista, por exemplo, eu fiquei assim surpreso, porque eu não conhecia essa perspectiva, né? Isso, obviamente, não imuniza de crítica as ações do partido nazista, mas justamente ele procura abrir o leque das várias vertentes onde o discurso ecológico aparece, né? E fazendo a crítica onde deve ser feita, tá? Então, é um exercício de como se fazer crítica. Essa é também uma grande contribuição, né? E, sobretudo, um exercício para pensar a relação do ser humano com a árvore e com os outros animais, como ele coloca no subtítulo do livro. Então, boa leitura. Espero que tirem muito proveito do livro. Um abraço e até a próxima.